Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute o protagonismo judicial através de narrativas literárias. É possível afirmar que, mesmo com o passar dos séculos, os desafios que caracterizam o ato de julgar permanecem os mesmos? Eu acho que, sob uma determinada perspectiva, sim. A gente continua hoje nas salas de aula discutindo Shakespeare com a mesma atualidade de séculos passados. Isso continua sendo igualmente relevante, o modo como se interpreta, a questão da parcialidade e imparcialidade, o papel da argumentação, isso continua sendo assim, absolutamente necessário. Então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a Henriette em cima disso, a partir do que tu estás falando. Será que, na verdade, não há um imaginário ou um arquétipo da função de julgar ou do juiz, que já está lá na Bíblia e em outros lugares? Porque as crianças, quando vão... Eu pegando esse exemplo que o Girardi deu outro dia, o professor... Como é o nome? José Garcês Girardi. José Garcês Girardi, da GV de São Paulo. Ele mostra que se a gente pedir para as crianças desenhar uma casinha, ele vai desenhar uma casinha com a chaminé em cima. Mas eles nunca viram uma casinha com a chaminé em cima, e por que o fazem? E na maior parte das casas do Brasil não tem chaminé. Não tem chaminé. E por que fazem? Porque há um imaginário de uma sociedade industrial, enfim, em que a criança, isso introjeta. Não há uma introjeção, Henriette, exatamente em cima, digamos, quando assim, os juízes decidem conforme a sua consciência. E a pessoa pode nem saber o que é bem a filosofia da consciência, nunca, como uma criança que não viu a chaminé, mas tem na representação disso. Não tem a ver um imaginário que se vira concreto, embora... E depois eles repetem mesmo no cotidiano. Mas esse imaginário faz com que a consciência seja uma coisa boa. Isso. Que ele vai dormir com a consciência tranquila. Olha, eu fico bem do modo como eu decido, porque eu fiz de acordo com o que a minha consciência diz. É a consciência bem no sentido cristão, né? Estar em paz com a sua consciência, de certo? Ele vai lá e fica como se houvesse uma questão, semana, como se a linguagem fosse privada, né? Exato. Como se a linguagem como se a construção dos sentidos e a decisão, que é uma narrativa, para falar em literatura, como se ela não fosse uma narrativa de algo que existe, mas que não foi ele com grau zero que construiu. Mas nós temos sim, há um imaginário de juiz, há um imaginário de justiça. Isto. É muito frequente, qualquer criança, quando quer solicitar a atenção de algo, ela diz, mas não é justo. Não é justo. Isso não é justo. Por que eu não posso? Não é justo. Então, essas noções de juiz, de julgamento, de justiça, do que é justo e do que não é justo, fazem parte, compõem o nosso imaginário. Isso é não engraçado. Teria como ser diferente. Isso está presente, a gente já fez essa conversa faz tempo, isso está presente no Grande Sertão, né? Quando eles prendem o Zé Bebelo, o Joca Ramiro. O Joca Ramiro, eles prendem ele, o Joca Ramiro dá contra-ordem, digam, não matem. Não matem. Joca Ramiro, que é esse homem vivo. Joca Ramiro é a Palatenas. E que é esse homem, ele inventa tudo isso, né? O narrador inventa tudo isso e diz que é esse homem vivo, vão dar julgamento. E aí se institui o julgamento no sertão. O julgamento que é, na origem, dar destino, que é exatamente o que se faz ali, né? Vocês falam da origem bíblica da questão. Agora, é interessante pensar assim, a pergunta é, os desafios, né, que caracterizam o ato de julgar hoje se permanecem os mesmos. Eu acho que tem uma pequena diferença aí, né? A complexidade com que as relações humanas se viu investida nos últimos anos. Então, nós temos problemas hoje. Dá um exemplo, direito de imagem, que nós não tínhamos com a internet, nós temos uma série de outros problemas que vão surgindo, que não havia alguns anos atrás. A grande questão para mim, eu quero colocar para vocês, isso vai ser para um outro programa talvez, mas de todo modo, como os assuntos se intercalam, eu tenho estudado muito isso e eu acho que se nós acharmos que o juiz é o sujeito que decide conforme ele pensa ou a sua consciência, ele ainda é pré-moderno. Porque ele é aquilo que o Kantorowicz chama ele de persona gemina. Ele é um corpo só. A questão é saber, quando você, Márcio, vai ao judiciário, você está perguntando o que o juiz está pensando sobre algo, sobre a questão X, ou sobre o que o direito, não como uma questão metafísica, mas o direito como uma construção coletiva tem como resposta?
Exato. E isso é um ponto que é comum nas obras que foram expostas e as demais referenciados. Primeiro, a condição pela qual essa pessoa se tornou juiz. Qual é a sua formação, qual é a classe social a que pertencia, qual foi a escola que estudou em termos de formação da pessoa que vai ocupar aquela posição. Que é um tema bastante atual hoje, tanto que nós discutimos a figura das cotas, por exemplo. Claro, e a formação do magistrado. Exato, não exclusivamente para a figura do magistrado, mas para fins de serviço público. Mas isso ainda vem, isso no futuro vai acontecer. Exato, isso é um ponto. O outro detalhe é a transferência do conhecimento jurídico que vai ser posto tanto para a figura do juiz, enquanto um protagonista, e os demais que vão estar relacionando com ele. Mas, sobretudo, e aí uma leitura que eu faço nessas excertos que foram postos, é a relação que o juiz tem com o entorno que o encerca. Se isso é uma relação horizontal, se é uma relação vertical, até que ponto há um juízo de alteridade, como falava o professor Vará, nesse contexto. Isso está em Gil Vicente, isso está em uma série de outros pensadores, por todo esse percurso que vai passar, e que pode ser retratado, inclusive, na figura de Pilatos, lá durante o julgamento de Cristo. E é algo extremamente atual que parece não sair de cena nunca. E talvez entre em discussão justamente essa figura. É o que o juiz entende que vai dar por uma construção subjetiva dele, ou é algo que ele consegue transferir a partir daquilo que está posto pelo direito? E nesse aspecto, então, André e Henriette, não é fundamental exatamente entrar a fundo nos paradigmas filosóficos e denunciar que o direito não pode ser algo blindado às evoluções da filosofia? Claro. Os sentidos se constroem intersubjetivamente. Claro, e não de modo de relação sujeito-objeto. Eu lembrava agora aqui, quando o Márcio falava, Lênio, Jacinto Coutinho teve agora falando sobre o Billy Budd, né, que é um texto que aqui pode ser muito interessante, do Melville. Esteve falando no Congresso de Direito e Literatura, colóquio em Passo Fundo. Na gloriosa Passo Fundo. Isso. Agora em novembro, no início do mês. A gente pode pegar a questão da neutralidade, por exemplo. Todos falam hoje, não precisa ser nenhum grande crítico do direito para dizer que a neutralidade era um mito. Claro. Bom, a neutralidade ser um mito não significa que o juiz não tenha seu time, não vote, não tenha suas preferências, não possa ser vegetariano. Enfim, cada um tem toda a sua carga de subjetividade, seu gosto. Ninguém nega isso. Ninguém nega isso, não é esse o ponto. O ponto é até onde aceitamos que isso possa interferir no momento de de proferir uma determinada decisão, que é o que você falava dos dois corpos do rei. Né? Uma coisa como eu me comporto em casa, outra coisa como eu me comporto no tribunal. Né? Como eu me comporto na sala de audiência. Que no fundo não é uma questão do poder judiciário, poderia ser uma questão sacerdotal, poderia ser uma questão monárquica. Isso... Se eu depender do seu humor naquele dia... Temos um problema do ponto de vista da democracia. A democracia ruiu. Ruiu. Exatamente. Então, assim, lamento informar. Essa questão da neutralidade também tem que ter alguns cuidados, né? Existe um mito da neutralidade, sim. Agora, isso também não significa que possa interferir essa relação como ela se dá. Talvez a grande questão aqui seja, e aí eu pego o Billy Budd, o capitão tem uma simpatia, como todas, muito grande pelo Billy Budd. No Entretanto, deve condená-lo à morte. Claro. E aí, mesmo contra toda a sua pretensão de salvar e poupar o Billy Budd, ele não pode fazer aquilo por mais carinho que ele sinta pelo Marujo. E ele sentencia e condena o personagem à morte. Aqui tem isso muito claro, esses dois corpos aqui estão bem presentes. Sem dúvida nenhuma. Tem uma pequena anedota assim, que eu gosto muito sobre o protagonismo, que é os rabinos... Três rabinos estavam discutindo o Talmud, né? E eram 4 rabinos. E o mais velho deles dizia que a interpretação dele era correta. E os outros eles, não, a nossa que é correta. E ele disse, mas eu sou o mais velho, fui eu que a palavra de Deus... Enfim, ele queria dar uma interpretação autêntica. E eles não acreditavam, né? Diziam, nós somos 3 contra 1. Ele disse assim, se a minha interpretação estiver correta, aquela árvore vai se mexer. Não é que a árvore se mexeu, e ele olhou para eles assim, como os três assim, com um olhar, e agora? E os 3 disseram, azar, nós continuamos pensando assim. Aí ele fez a segunda, disse, olha, se a minha interpretação estiver correta, aquele rio vai mudar de curso. Não é que o rio mudou de curso,
E aí ele olhou para ele e disse, e agora? Os caras disseram, agora tá, nós achamos que a nossa interpretação é correta. Aí ele disse assim, bom, se a minha interpretação estiver correta, diz o velho rabino, chamava Elisier, disse assim, Deus, que tudo vê, vai dizer qual é a correção e qual é a sua palavra. E Deus, ouvindo aquilo, já estava chateado, com o saco cheio, e Deus disse, claro que o rabino Elisier está certo. Aí ele olhou para os três com um olhar superior, dizendo, peguei vocês. E os três simplesmente disseram assim, ótimo, estava 3-1, agora está 3-2. Aí Deus deu uma baita gargalhada e disse assim, os meus filhos me venceram, os meus filhos me venceram. Então veja a complexidade do ato de interpretar e do ato de julgar. Henriette, quais os livros que você, cumprimentando a todos pelo programa, né? Ficou muito bom e foi bom para vocês também, muito. Espero o programa. E Henriette, que livro você podia ter trazido e não trouxe? Não trouxe a Oresteia, não trouxe o Juiz da Roça. Esse o Juiz da Roça. O Juiz de Paz. O Juiz da Roça, o Juiz Martins Pena. Martins Pena. Márcio. Nessa construção do juiz e toda a simbologia, enfocar nesse momento os broquéis de Cruz e Souza, para compreender o simbolismo e o simbolismo que tem o juiz nessa construção. Eu não conheço esse texto. É um clássico no qual ele faz a consolidação do simbolismo no Brasil e trabalha justamente a partir dessa máxima dos símbolos sobre as pessoas e a relação que existe entre um e outro. Todos os rituais. É lá da sua terra, né? Exato, até em homenagem à Ilha de Desterro. Pois é. Um texto que a gente não trabalhou ainda, eu preciso completar a leitura, François Rabelais, Gargantua e Pantagruel, né, que tem um juiz bem caricato no capítulo 15, o juiz Bridot, que joga os dados, Lênia. Ele decide jogando os dados. A partir do que dizem os dados, ele profere as decisões. Acho que é uma coisa interessante. Mas nós não temos um amigo juiz que dizia que tem juiz aí usando búzios? Usando búzios para proferir decisão. Bom, a grande anedota dos últimos tempos é aquela do Rio de Janeiro, né? Do juiz que vai discutir com a moça do trânsito, né? Sim. E ela diz, o juiz não é Deus. Isto deu uma celeuma em todo o Brasil. Direito e Literatura fica por aí. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV e Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.